Salve, turma! Vamos lá para começar mais um. E esse nós estamos começando já pronto. A história desse rádio é o seguinte: o rádio veio para mim fazer um orçamento, fazer uma manutenção. Chegou aqui sem transmissão e sem recepção, tá? Sem transmissão porque não tinha os transistores do tanque final. Estava totalmente sem transistores. E sem recepção também porque estava sem o PLL. Então, não tinha como transmitir porque não tinha PA. E também não tinha PLL. E não tinha como receber porque não tinha PLL. Eu passei o orçamento para o cliente. Ele falou, é muito caro, eu já tinha mandado pro fulano fazer o orçamento. Bem, e aí fica aquela dúvida se o fulano tirou os transistores e o PLL ou, se eles se perderam, evaporaram. Mas enfim, eu não detalhei a manutenção, até porque, como vocês sabem, cada técnico tem a sua assinatura, entre aspas, né? Tem o seu jeito de trabalhar. Inclusive, até pela solda você consegue reconhecer a cara do sujeito estampada ali na placa, vamos dizer assim. Então, eu passei o orçamento, o cliente falou que não ia fazer, não ia aprovar e que era para eu deixar o rádio aqui, que se alguém tivesse interesse em adquirir o equipamento e tal, que ele ia tentar vender. Nesse meio tempo, na verdade, né? O nosso amigo Parisotto falou que queria um rádio da série antiga, tal. Eu falei, olha, eu tenho um aqui parado, que o rapaz inclusive falou que vai tentar vender. Então vocês conversam, chegaram no acerto. O Parisotto autorizou a manutenção e foi feita a manutenção. E o radinho tá aí, tá? Funcionando. Volume squelch, ganho de microfone, ganho de RF, ok? Aqui o RF Power, como de costume, eu tiro sempre, tá? Porque isso aqui, se o cara for usar com linear, isso aqui é um pega malandro, destrói o linear do sujeito, essa porcaria desse RF Power. Então o RF Power aqui tá sem função, ok? O medidor de estacionária tá atuando normalmente. Vamos colocar aqui, colocar no FM, cal, tá aí, cal, ponteirinho lá em cima do triangulinho, ó, cal, SWR, pá. Tô na carga fantasma, vai dar zerada mesmo, tá aí. Rádio 100% funcional. Aqui onde a chave de bandas entrou só um potenciômetro para manter o knob no lugar, não temos mais função aqui. Se eventualmente um dia o Parisotto decidir colocar uma placa de eco, pode usar esse espaço aqui para colocar a placa de eco e aí colocar um controle para ela e tá tudo certo. Chave de modos perfeitamente funcional. Fine Corse foi substituído também. Fine Corse aqui foi substituído. Potenciômetro aqui já tinham removido o calo. E aí, como você sabe, né? Quando remove o calinho, fica essa dança, esse samba maluco aqui, né? Essa folga. E aí você vai lá e sintoniza. Quando você tira a mão, o cara sai de sintonia. Por quê? Porque não tem mais a bucha ali para manter o bichinho firme no lugar. Então, foi substituído também esse daqui. A parte aqui dos canais entrou o expander, tá? Expander aqui do Xandão, fabricado aqui por esse que vos fala, né? Fica bem ruinzinho para enxergar, né? Aqui pela câmera, mas enfim, vai de menos 150, 25, 4, 6, 5. Você pode saltar de 10 em 10, tá? Até 150, que seria o 28.505. Tem o voltímetro ali, tem a informação de banda, tá? Comprimento de onda ali, ó, 10 metros, 11 metros, tá aí, tá? Pode trocar de 1 em 1, vai de 1 em 1 aqui, ou de 10 em 10, se tocar aqui no meio, tá? Perfeitamente funcional. As chaves aqui na parte de cima, né? Essas 4 chaves aqui
O medidor de estacionário vocês já viram que está funcionando. O NBANL também, inclusive em banda lateral. Acabou o ruído. Bip. E aqui ficou para ligar e desligar o retorno, que agora não há mais a necessidade da chave de mais 10. Eu troco todos eles em sequência aqui. Então não há necessidade dessa chave de mais 10, né? Fica perdido. Retorno. Alô, Bagdá, oi. Alô, áudio, olá, oi. Alô, Bagdá, olá. Qualquer modo. Alô, Bagdá, olá. Tem muita modulação, ó. Alô, Bagdá. O bip foi alongado, com a opção de ligar e desligar, né? Chave do bip aqui. E a potência, para um rádio que não tinha potência, eu tô no AM, a frente está desfocada para mostrar lá. 8 watts. Alô, Bagdá, áudio. 17 aí na modulação. Em banda. Áudio, áudio. Alô, Bagdá. A média é de uns 35 watts. Áudio, 35. áudio. 30 lá embaixo. Não tem o dissipador, também não foi usado, só tem 2 transistores, tá? Eu nem me empenhei em buscar um dissipador aqui na sucata para colocar aqui, tá? Não me empenhei mesmo, porque só tem 2, não há necessidade, não vai esquentar desse tanto. Tá aí o radinho visto pela traseira. Se vocês notarem alguma coisa comum aí, vocês comentem, né? A ausência de alguma coisa aí, de algum detalhe, tudo certo, tá? Por dentro, o rádio já tinha muitas mexidas, né? Inclusive aqui deu cicatriz. Aqui deu cicatriz também, que eu cobri com a tinta UV. O jumper aqui, para ele não ficar sem áudio, né? Esse jack aqui costuma abrir, principalmente com a trepidação. Correção aqui do chaveamento de SSB. A placa aqui já estava bem judiada, pode ver que eu tive que engrossar essa solda aqui para poder fazer o bichinho ter um contato legal com os terminais aqui, né? Essa parte aqui foi toda refeita. Os aterramentos com parafuso e porca, tá? Todos eles. Capacitores aqui para desacoplamento. Esse resistor aqui é parte do bias, veio por baixo. Notem que aqui tem um capacitor SMD, tá? É um pendurico, mas é um pendurico menor. Aqui também e aqui também, tá vendo? Capacitorzinho SMD. Esse aqui é o resistor para corrigir a polarização desse transistor, eu já comentei em outros vídeos. Aqui tem um aterramento, tá? Que sai daqui e vai lá no pé do modulador balanceado, tá? Esse aterramento é feito pelo controle do RF Power, ele sai daqui também e leva para lá. Em alguns rádios você precisa manter, em alguns rádios não. Vai depender aí da hora que você for fazer o ajuste, você identificar a necessidade ou não. Trempote aqui do controle do volume do retorno, tá? Colocadinho aqui embaixo, bonitinho, padrão. O resistor que é ajustado em produção, que eu já comentei em vários e vários vídeos, tá? Aqui estava um 10K, mas houve a necessidade de baixar ele para 2K2. 2K2 ele ajustou a tensão de polarização desse transistinho aqui na frente e tudo certo, resolvido o problema, tá? Aqui foram feitas algumas ressoldas. Aqui a parte do regulador de tensão também ficou essa solda enorme aqui, porque as trilhas já estavam bem levantadas aqui, já tinham mexido bastante. Aqui já tinham estourado também, ó. Eu fiz um remendo de trilha aqui. Correção do squelch, diodinho de correção do squelch, diodinho aqui de unificação de carrier. Aqui a cicatriz da unificação de sintonia feita porcamente, né? Tudo aqui foi removido da parte da sintonia dupla e deixado somente a sintonia unificada. Esse rádio também tinha um stick aqui por baixo,
da placa, né, com transistores e resistores, e aí tinha picotes nas trilhas que eu acabei tendo que fazer um enchimento aqui com a tinta UV, com a máscara UV, tá aí, ó, máscara UV nessa parte aqui do cristal. Aqui também algumas trilhas aqui nos 4008 estavam bem cortadas, jampeadas, então recobri elas aqui com máscara. Aqui no cristal de 10240 também não era diferente, os terminais estavam todos arrombados. Ganhou o PLL novo aqui no lugar. Pode ver que ainda tinha arranhados aqui, ó. Quando o cara foi tirar o PLL, ele tirou meio na força bruta aqui. Enfim, né? Tudo ressoldado, placa limpa, tudo revisadinho. O rádio tá funcionando, vocês viram que deu potência. Recepção também ficou doce. Aqui, na parte de cima, ganhou um falante novo. O cabo para ele teve que ser feito aqui, a conexão para ele teve que ser feita no cabinho, já não tinha mais o conector ali, estava todo quebrado, todo derretido. Parece que colocaram o conector ali e mandaram o ferro de solda nele para ele ficar travado no lugar. Então eu fiz com um cabinho aqui que ficou mais bonito. Não ganhou relé de bypass, ganhou tão somente aqui o relé de proteção contra a inversão, tá? Modulador ali bonitinho, esse transistor aqui foi recolocado, não tinha, feita a modificação ali do chaveamento de SSB, alguns capacitores substituídos, principalmente aqui na parte do áudio, né? Os capacitores de entrada e saída de áudio foram substituídos. O conector de alimentação também entrou um conector de alimentação novo, novinho, zeradinho, zero bala. O que tava nele era esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E tem um desses terminais aqui, ó. Esse terminal aqui, ó. Deixa eu melhorar o foco. Ó. Aí. O terminal sai. Né? Tava todo cheio de cola quente, cheio de durepoxi, cheio de... Arranquei tudo fora. Tinha uma cola quente aqui por cima. Olha aí. Essa cola quente tava travando os terminais dele aqui. Então arranquei essa bagaçada toda fora, troquei o conector de alimentação. Aí é o que saiu do equipamento, tá? Inclusive um dos 4008 tava com problema, eu deixei ele com os terminais dobrados aqui. Aqui, ó, esse aqui tá com os terminais dobrados, tá com defeito. Então, enfim, minha chavinha de ajustes de bobinas, famoso palito. Tá aí, capacitores. Olha o resistor da parte do chaveador como é que tava. Todo derretido já, todo torrado. O stick saiu. Trimpotes que estavam ruins também saíram. Os trimpotes dos Quelch saíram. Os trimpotes de ajuste lá do PA também saíram. Que precisou sair, saiu. Não tem como. Um equipamento desse para revisar e não fazer uma revisão é até sacanagem, né? Mas enfim, há quem faça, né? A sacanagem não a revisão. É uma placa da Kotiang, tá? Para quem não sabe, não conhece, a placa da Kotiang é a placa dos Alan 87, alguns Alan 8001, enfim, plaquinha bem segunda linha mesmo, mas tudo certo, tá? Aqui foi feita uma revisão de capacitores, pasta térmica nova, tanto no modulador quanto no CI de áudio. Aqui foi feita a modificação para o LM317, tá? Podem ver os resistores aqui da modificação. LM fixado aqui bonitinho, pasta térmica nova. Aqui na parte de entrada de áudio, o transistor limitador tá no lugar ali, ó. Transistor limitador no lugar, tudo bonitinho. O cabeamento aqui foi todo organizado. O bip foi alongado, né? Bip alongado. Aqui também foi feita uma revisão de soldas nesse conector. Na placa inteira foi feita uma revisão de soldas. O cabeamento aqui todo amarrado, todo fixo, bonitinho. Parte da unificação de sintonia ali feita. Os resistores que precisaram ser substituídos foram substituídos.
Aqui desse lado aqui, o cristal teve a carcaça aterrada na carcaça da bobina. Esse aqui também, carcaça aterrada. Aqui foi feita uma revisão, foi removido toda a parte de chaveamento daqui, entrou o Arduino diretamente no PLL. O PLL agora é um Motorola, um MC145106, tá? Aqui foi feita uma revisão, alguns capacitores tiveram que ser substituídos, foram substituídos. Aqui tinha alguns valores de capacitores desses cerâmicos que estavam diferentes, porque, claro, tinha um chaveamento, né, um stick, então foi tudo revisado, tudo refeito. As bobinas aqui foram realinhadas, não tem bobina desbocada aqui, tá? Esse rádio é um misto, tá? Vocês podem ver que aqui tem capacitor marrom, aqui tem capacitor verde, aqui tem capacitor marrom, né? É um misto aqui, é uma mistura. Aqui também tem um marrom, dois verdes, né? Tem um ervilha e um barro, mas tudo certo. Aqui na parte do buffer e do pré-driver, alguns aqui tinham um choque, entrou o resistor de 150 ohms. O valor desse capacitor foi substituído. O controle do bias aqui ganhou algumas modificações nos valores de resistores, tá? Entrou aqui um IRF 520 e aqui entrou um IRLZ 14 e foi por isso que eu fiz aqui o esquema de ajuste com trimpotes, tá? A bobina também foi enrolada de novo, aquela bobina sobreposta, eu fiz ela um pouquinho diferente aqui, mas cada um faz do seu jeito e assume a sua garantia, não é isso, né? Então essa parte que foi feita, transistor aqui novo, porcelana, tá? Que não tinha, porcelana tá aí, transistores novos, bonitinho, travadinho no lugar, feito aqui o filtro de recepção, né? Capacitor, resistor, capacitor de novo. Transistores aqui foram revisados da parte do limitador, o diodinho também, tá tudo certo. Não fiz o duplo diodo aqui para o ganho, tá? Para o ganho de AGC, para o controle de AGC. Não mexi, porque dá muito ganho e aí a recepção fica muito ruidosa. Então não fiz aqui o ajuste. As bobinas foram ajustadas, alguns capacitores foram substituídos, tá? Mas tudo certo. Revisão, é isso daí. Trimpotes, não tem nenhum trimpote esguelado, podem conferir aí, nenhum deles está esguelado, todos eles têm limite de folga e de ajuste. O ajuste de recepção também foi calibrado. Aí, um radinho novo de novo, né? Radinho novo de novo, funcional, perfeitamente funcional. Aqui na placa do medidor de estacionária também eu tirei ela fora, substituí os diodos, tá? Que costumam falhar com o tempo e aí a leitura de estacionária fica péssima. Pelo estado que ele chegou aqui, com o tanto de parafernália que tinha pendurada nele, até que ficaram poucas cicatrizes, tá? Você pode falar, mas não tem, ficaram pouquíssimas cicatrizes. Todas as correções que o equipamento precisava foram aplicadas, de fato. É um equipamento que está muito bom de transmissão e de recepção também. A placa está limpíssima agora, tá? E aí vocês conseguem ver a parte do descuido que o pessoal tem, né? Com ferro de solda, às vezes até com a ponteira de medição, né, do multímetro, ó. Os caras dão uns arranhados na placa aí que são desnecessários, ó, aqui, ó. Esse aqui foi um arranhado de placa, né? Então, sei lá, é meio complicado julgar, né? Mas um pouquinho de cuidado às vezes não ia matar ninguém, né? Aqui também tem arranhado. Aqui tem arranhado. Se você for procurando aqui, e olha que eu retrabalhei toda essa parte aqui, ó. Toda essa parte aqui do PA eu retrabalhei ela. E ó, não tem arranhado. Aí. Não tem. Tem a solda feia, né? Claro, porque aqui foi acumulando solda de 1000 anos. Já foi aquecido, né? E aí a trilha, o próprio layer começa a dar uma estufada. Então às vezes é melhor você deixar essa solda por cima para não ficar aquela coisa fininha e toda retorcida, né? Mas tá aí, pelo
pelo serviçaço que tinha nesse equipamento, ele ficou melhor do que a encomenda, sinceramente. Vamos colocar a tampa de baixo aqui, ele vai ficar ligado agora por um tempo aqui em observação para fazer o ajuste final aqui do VCO, e aí passando em todos os testes, ficando em urubu-observação, que fica, tá? Equipamento aqui, principalmente equipamento mexido desse jeito, eu fico com o equipamento em observação. Se ele precisar ficar uma semana em observação, ele vai ficar uma semana em observação. Depois eu devolvo ele para não ter dúvida, mas se precisar ele fica em observação. Aí sim, uma vez observado, ele volta para casa. Se tiver que dar algum BO, principalmente no equipamento que estava totalmente revirado igual esse aqui, se tiver que dar algum BO, que dê aqui na bancada, né? Pelo menos a gente economiza um frete e um passeio, porque senão você manda o rádio lá, o cara coloca em produção, coloca em uso, no uso contínuo começa a aparecer defeito, então melhor que apareça aqui, né? Teste de recepção tá aí, ó. Estou injetando menos 107 dBm, ainda tenho cópia do sinal, tá? Filtro atuando, sensibilidade fantástica, tá? E aproveitando, o Flávio Giovanni, ele postou um vídeo outro dia comentando sobre a questão do S-Meter, tá aí. Tem equipamentos desse que você faz o ajuste com menos 73 dBm. Tá? Aqui no caso, essa leva aqui, placa EPT 360014, seja ela A, B, C, D, qualquer uma delas, é menos 67 dBm que o fabricante pede, tá? A Cybernet, por exemplo, quem conhece aí os chassis Cybernet, Lafayette, Telsat, SSB 100, SSB 140, mesmo o cinquentinha, o ajuste é feito com menos 73 dBm, tá? Alguns equipamentos de HF também o ajuste é feito com menos 73. Essa leva aqui, o 148 também, menos 67 dBm. Por que eu citei o Flavinho? Porque o Flavinho postou o vídeo, mas depois que ele postou o vídeo, veio uma galera falando: Xandão, porque nos seus vídeos você faz o ajuste com menos 67. Cara, assiste a porra do vídeo do Flavinho lá, vocês vão ver. Flavinho fala com todas... Deixa eu guardar minha chavinha. Flavinho fala com todas as letras. Depende do equipamento. Equipamento que é menos 67. Equipamento que o ajuste é menos 73 para um S9. Aqui no caso, menos 67. Show? Beleza? Baita abraço aí, meu querido Flavinho. Tá aí o bichinho. Vamos baixar lá de novo. Que esse aqui ficou com a sensibilidade fantástica. Olha lá. Menos 107 dBm. Vamos ver se dá para ir menos ainda. 108, 109, 110. Menos 115. E eu ainda tenho sensibilidade, ó. Tenho cópia do sinal ainda. Ó. Show, hein? De recepção esse aqui tá fantástico. Certo, galera? Então, tá aí radinho com a manutenção finalizada, testado, revisado, sacudido, balançado, todo alinhado, chuchuzinho. O que tinha que ser revisado foi revisado e agora tá pronto para chegar lá na estação do Parisotto e o Parisotto atormentar a gurizada na QRG, tá bom? Ao Parisotto, TKS pela oportunidade, pela confiança no meu trabalho. Para quem acompanha meu canal, muitíssimo obrigado e até o próximo vídeo. Fui! Aquele abraço!